continue vibrando em nossos corações. É sempre uma alegria falarmos da doutrina espírita, de Jesus, dos seus ensinamentos. O nosso boa noite a todos os que aqui estão para juntos aprendermos. O capítulo que nós vamos dialogarmos é sobre sede perfeito. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos traz grandes ensinamentos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. São colocações a respeito de caráteres da perfeição. Caráteres são qualidades para ser perfeito. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se analisarmos ao pé da letra, não tem como entendermos, por exemplo, quando Jesus fala, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Daria a ideia de nós igualarmos a Deus, coisa que é inadmissível. Mas o povo a quem Jesus falava até então não poderiam compreender se falasse mais a respeito de Deus, ou falasse diferente, conforme hoje nós estamos um pouquinho mais amadurecidos para entendermos. Quando vemos que Kardec pergunta, não pergunta já quem é Deus. Se perguntasse quem é Deus, daria a ideia de nós estar formulando alguma imagem a respeito de Deus, porque até então, a maioria de nós imaginamos Deus, porque aprendimos assim, um Senhor bastante enérgico, sentado num trono lá e comandando a nossa humanidade. Então Kardec interrogou os espíritos perguntando: que é Deus? E os benfeitores responderam que é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. E esse que é Deus, é a causa primeira de tudo o que existe. Mas sobre os caráteres da perfeição. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa a que a humanidade é suscetível de alcançar e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus nos diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Será que isso é fácil? Se analisarmos, é muito difícil. Se amarmos realmente os nossos amigos, já é grande coisa, porque às vezes, nós se equivocamos até com os nossos amigos, às vezes ofendemos, às vezes não tratamos tão bem. Agora imaginemos aqueles que nos odeiam, chegar a orar para aqueles que nos odeiam ou perseguem. Será que nós teríamos condições? É preciso bastante evolução, podemos dizer assim, para nós termos essa capacidade de realmente orarmos. E quando você fala em oração, é o pensamento livre de qualquer ideia contrária à caridade, contrária ao bem. Mostra
lembre desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Quando chegarmos a esse ponto de amarmos a todos sem distinção, teremos já desenvolvido todas as demais virtudes, a paciência, o egoísmo, o orgulho, que caridade na mais ampla acepção do termo é a criatura estar pronto só para fazer o bem. E Kardec propõe aqui uma linda lição sobre o homem de bem, onde ele relata algumas qualidades que nós precisamos adquirirmos para ser considerados homens de bem. Porque bom, conforme relata depois dessa linda página sobre os bons espíritas, esse termo bom nós temos que até extinguir do nosso vocabulário, porque se nem o Cristo aceitou o título de bom, imaginemos nós. Agora, tendentes ao bem, todos nós podemos ser. E é preciso que nós se esforcemos para ser tendentes ao bem, senão não iremos ter condições de habitar o mundo em que nós estamos, onde passa por transformações e aqui só ficarão habitando as pessoas de bem, aqueles que realmente não tiverem desejo nenhum de mal para com os seus semelhantes. Aí já é um pouco mais fácil. Ser tendente ao bem é uma coisa, é uma classe. Agora, considerar-se bom, quando disseram a Jesus, bom mestre, ele disse, bom só Deus é. Agora, mestre, eu sou. Jesus aceitou o termo mestre, porque realmente ele é. Imaginemos os ensinamentos que deixou Jesus para todos nós. É o mestre de toda a cristandade, de todas as religiões que se dizem cristãs. Ele é o grande mestre. É o exemplo a ser seguido. Mas vamos analisar algumas colocações que Kardec expõe aqui a respeito do homem de bem. É o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, e incerteza a outro em tudo o que desejara e quisessem. Agora é preciso que consultemos essa consciência. E quando pergunta-se onde está escrito a lei de Deus, podemos até imaginar que está lá nas Escrituras, nos livros sagrados, no Evangelho, ou em outra qualquer obra de destaque. E os benfeitores respondem unicamente que está na nossa consciência. Aí fica fácil desde que nós a consultemos essa consciência. A lei está escrita ali. E tão fácil, tão simples, que qualquer atitude que nós tome a respeito do nosso semelhante, se imaginarmos, gostaria eu que alguém agisse assim comigo, se a consciência aprovar, podemos realizar que ato de bem. Se nós desaprovamos para nós, então a atitude que vamos tomar não é de bem. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Será que nós temos essa fé a respeito de colocar os bens espirituais acima dos materiais? Basta que nós analisamos, nós vemos em que estado de homem de bem nós se encontramos. Nós dizemos que temos fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. E os benfeitores espirituais nos orientam que Deus é a suprema sabedoria. Tudo o que faz é justo. Ele é bondade.
Mas quando nós estamos sofrendo, aflitos, desesperados, às vezes oramos e parece que Deus não nos atende, não nos escuta, nós chegamos às vezes em parte a querer duvidar de que Deus realmente é bom, ou achar que é injusto aquilo que estamos passando. Mas a doutrina dos Espíritos nos orienta. Jesus já o disse, a cada um segundo suas obras. E nós aprendemos com a doutrina espírita que se os males que nós acometem não estão nessa existência, eles estão noutra pregressa. Então, aceitando a lei da reencarnação, fica mais fácil nós entendermos que Deus é bom e de acharmos justo muitas vezes o sofrimento. Quando não encontramos a causa no presente, ela é anterior, porque Deus, sendo justo, as suas leis são sábias e justas, então tudo aquilo que se infringe na lei divina temos que repará-los. Se a lei dos homens nós podemos às vezes subornar ou comprar com dinheiro, perante as leis divinas só se compra ou se conquista com a ação do bem. Então a melhor maneira de repararmos as nossas faltas, além de sofrermos também, porque o bem, às vezes nós imaginamos que basta fazer o bem, estamos livres do sofrimento, da dor. Não. Existe muitas vezes débitos que, além de trabalharmos do bem, nós temos que passar por determinadas provas, fazem parte do nosso estágio evolutivo em que encontramos. Nós fossemos espíritos melhores, estaríamos em outros mundos, não aqui na Terra, porque aqui ainda o mundo é de dor. Quando falamos que o mundo é de dor, podemos analisar em todos os sentidos. Nós temos um corpo perecível, sujeito às intempéries, sujeito à decomposição, uma série de coisas que não nos deixa feliz e que se sofrem. Mas Kardec continua enumerando aqui uma série de colocações que nós vamos ver mais algumas. Nós temos só uma dúzia de folhas aqui para ler, mas passamos mesmo jeito. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Muitas vezes nós, no pouco que fazemos de bem, já nós queremos ser reconhecidos pelos nossos semelhantes, queremos agradecer, mais ou menos nesse sentido. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. Será que nós conseguimos isso? É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade. Até muitas vezes nós concordamos em fazer o bem, mas para aquelas pessoas que nós gostamos delas, e é mais ou menos assim que reina na maioria das pessoas. No entanto, Jesus recomendou que nós fizéssemos mais, porque fazer o bem àqueles que fazem o bem, nós retribuímos o mesmo pagamento, os pagãos também faziam assim.
Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire a primeira pedra que se achar sem pecado. Então vemos que todas essas colocações aqui são atribuições que cabem ao homem de bem. A pessoa de bem, que quando você fala o homem, é o homem e a mulher. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se dê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. É um grande mal da humanidade é preocuparmos nós com os defeitos dos nossos semelhantes. Há poucos dias vimos uma reportagem do Papa, que também se referia que a fofoca é um grande mal na nossa humanidade. E sabemos nós, benfeitores espirituais, nos orientam que a intriga, ou seja, julgar mal os nossos semelhantes, é um grande mal e é indício de inferioridade em nós, porque aquilo que nós vemos no nosso semelhante, nós estamos carregando. Se nós vemos o bem, ou procuramos fazer sobressair o que há de bom nos outros, as qualidades, é sinal que nós temos também essas qualidades. Se nós vemos só os defeitos, nós também somos cheios de defeitos. E não cabe a nós julgar, porque o Cristo disse: atirar a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Não é fácil nós ter um olhar para dentro de nós mesmos para estudar o que falta em nós mudarmos para sermos mais felizes. No entanto, a doutrina espírita também tem como lema, e quase todos os expositores se referem a isso, que a reforma íntima é de grande necessidade para todos nós, nosso melhoramento contínuo. E para isso é importante que nós consultemos sempre a consciência face às atitudes que nós tomamos no dia a dia. E essa colocação reconhece a verdadeira espírita pela sua transformação moral e os esforços que emprega para domar as inclinações más. Essas inclinações más que ainda possuímos, ela provém de anteriores encarnações, porque nesse processo evolutivo em que nós estamos, nós ainda somos criaturas carregadas de faltas, de imperfeições a vencer. E nesse ponto, a doutrina espírita é de grande valia, porque nos esclarece tanto e tanto a respeito de como devemos agir para encontrarmos a felicidade. Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Nós não devemos de se envaidecer de coisa alguma, porque nada nós pertence. Nem o nosso pobre corpo pertence a nós, porque mais hoje ou mais amanhã nós temos que deixar ele. Então o que é? Nós vamos ver mais na frente sobre o que é o nosso corpo. Tem uma colocação aqui também no final, que diz que o subordinado de sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-lo conscienciosamente. Porque muitas vezes também pensa-se que deveres só tem as pessoas que vêm subordinadas a seu cargo.
Mas aprendemos na doutrina espírita que todos nós temos compromissos a vencer em nossa vida para encontrarmos a felicidade. Os bons espíritos, nós não vamos nem sequer falar, porque é muito difícil. Se ser um homem de bem já não é tão fácil, imaginemos esse título de bom espírito, ou seja, bom cristão. Mas Kardec conclui nessas colocações aqui, no final, ele diz: finalmente o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E diz ele: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, se formos consultando sempre a consciência meio diariamente, nós vamos praticamente se esforçando por alcançar essas qualidades, e um dia nós seremos verdadeiramente homens de bem. Em seguida, esse capítulo aqui, o nosso objetivo maior não é expor a doutrina, mas expor principalmente a necessidade de nós termos o Evangelho como livro base para todos nós, o livro de cabeceira da cama, o livro de nossa mesa, para diariamente nós estarmos folheando. Nesse capítulo aqui tem uma série de lições. Em seguida vamos comentar um pouquinho dessas lições, onde fala, por exemplo, a parábola do semeador. Essa parábola podemos comparar que Jesus foi o grande semeador. Nós também podemos semear alguma coisa, mas a respeito do semeador não devemos compreender o sentido dessa mensagem. E se nós não podemos produzir os 100 frutos por um, conforme fala na parábola, que não seja aquele que produz 60, 30 ou 10 que seja, mas que essa sementeira do Evangelho de Jesus possa frutificar em nossos corações e nós produzir algumas sementes de boa em nossa jornada terrena, em nossa jornada evolutiva. O dever, aqui já em seguida vem as instruções dos Espíritos, que cada capítulo do Evangelho, se nós analisarmos, tem uma sequência de mensagens que são instruções dos Espíritos dadas para todos nós. Quando você fala dos Espíritos, é dos benfeitores espirituais. Muitas vezes nós temos aquela curiosidade, mas eu quero um trabalho mediúnico para escutar o Espírito falar, o que ele vem dizer para nós. E vamos buscar nas obras básicas, principalmente, que ali está já o sentido, já foi passado pelo crivo da razão, e Kardec colocou realmente aquilo que mais interessa para o nosso processo evolutivo. São mensagens que vêm esclarecer melhor os ensinamentos de Jesus. O dever, por exemplo, o que nos ensina essa página sobre o dever no Evangelho? Porque se analisarmos o mundo em si, nós encarnados aqui, quase tudo procura orientar e procurar direitos e mais direitos. Já os benfeitores espirituais nós chamam a atenção para os nossos deveres, o dever moral da criatura para com Deus ou para com a lei divina. Encontramos muitas orientações aqui que todos nós temos esses deveres. Não falam dos deveres que as profissões do mundo nos impõem, cada qual sabe. Agora, para com Deus, para com nós mesmos, o dever devemos entender o que essa página de muito nos esclarece. A virtude, os superiores e os inferiores, também são magníficas essas orientações.
o homem no mundo. Também uma página muito linda que todos nós devemos analisar e prestar atenção nessas orientações. Às vezes podemos pensar assim, que para vivermos em constante contato com o mundo espiritual, nós precisamos se isolar do mundo. Não. Os benfeitores nos esclarecem que é em contato com o mundo, com as pessoas de uma maneira geral, com a vida em si, é que nós temos as maiores oportunidades de crescermos, de desenvolvermos virtudes e assim alcançarmos esse progresso espiritual de que todos nós carecemos. Tem uma colocação lá que diz que aquele que se isola priva-se do melhor meio de praticar a caridade, que é em contato com as pessoas que nós podemos progredir e fazer o bem. Então, jamais devemos de querer se isolar do mundo, viver no mundo conforme virem as pessoas, mas que os nossos pensamentos e sentimentos estejam sempre acima das coisas mundanas. E, finalmente, cuidar do corpo e do espírito. Também é a última página desse capítulo, onde muito nos orienta da necessidade de cuidar de ambos. O que é cuidar do espírito? É desenvolver qualidades de ordem espiritual. E quando falamos que nada nos pertence, nem o nosso pobre corpo, nós temos que abandonar ele. O que é que nós levamos, portanto, ao voltarmos para o mundo espiritual? São as qualidades que nós desenvolvemos aqui na vida. Sempre falamos, virtudes e vícios são propriedades da alma. Às vezes a pessoa atribui os vícios ao corpo físico, o qual nada tem a ver com os vícios. Vícios são propriedades do espírito em que cabe nós lentamente ir se esforçando para vencer esses obstáculos. E eles é que fazem a nossa infelicidade no mundo. Nós fôssemos criaturas totalmente dedicadas ao bem, nós sentiríamos totalmente felizes, embora às vezes sofrendo, mas teríamos uma outra visão da vida. Entenderíamos melhor que Deus nos ama, que o sofrimento é necessário em partes, não é castigo de Deus conforme as religiões às vezes ensinam. Essa estamos sofrendo é que Deus está castigando. Não. Aprendemos com os benfeitores que o sofrimento são conquistas nossas. Apenas nós infringimos as leis divinas e essas leis sendo justas, nós temos que reparar muitas vezes através da própria dor, mas principalmente com a prática do bem. Às vezes, a pessoa fazendo bem, ainda sofre, imaginemos se não fizéssemos. E de aquelas pessoas que não compreendem a razão da dor, imaginam, julgam, olha, mas a pessoa lá é tão bondosa, por que sofre? Deus não é justo. A doutrina espírita nos ensina que Deus é justiça e bondade. E o corpo físico que nós possuímos, podemos considerar que é a maior preciosidade que nós temos em nossa vida. Embora seja cheio de obstáculos, muitas vezes deficiente, mas é a ferramenta que nós temos, que cabe a nós cuidarmos, zelarmos por essa dádiva divina, porque com ela, com o corpo, é que nós podemos agir na vida e progredirmos. O corpo nosso veio para nós usarmos bem no trabalho edificante e que às vezes nós se equivocamos e judiamos dessa matéria. Judiamos muitas vezes, trabalhando demais, indo para o vício, para as barbáries.
E aquela colocação que muitas pessoas, muitos de nós aprendimos, que cada um de nós morre, ou seja, desencarna na hora exata, ou na hora já prevista, antes de nós encarnarmos, já vem tudo predestinado. Não é bem assim. Nós aprendemos com as lições que os benfeitores nos orientam. Quando nós encarnamos, nós trazemos mais ou menos já traçado quando vamos voltar para o plano espiritual. Mas esse dia e essa hora, ele pode variar e bastante, conforme as atitudes que nós tomarmos em nossa vida. Existem criaturas que às vezes podem voltar 10, 20, 30 anos antes do previsto, pelos abusos que ocasionam. Como também existem aquelas outras que às vezes é dado mais um pouco de moratória para ficar mais alguns anos aqui na Terra, conforme o uso que está fazendo dessa máquina, desse aparelho sagrado que é a nossa ferramenta de agirmos no meio. Essa colocação, então, ela é mais ou menos de acordo com as leis divinas, está mais ou menos previsto, mas como a vida do Espírito é eterna, não se conta no mundo espiritual conforme contamos aqui as horas, minutos e tudo. Se é eterno, então um ano a mais, 10 anos, isso aqui é um instante fugitivo. Então é bom que nós compreenda, e às vezes podemos assim imaginar, fulano morreu lá, chegou a hora. Sabe Deus que chegou a hora. Se ele abusou pelos vícios, essa ferramenta não conseguiu aguentar os abusos que foi dado a ela, e o Espírito se obriga a abandonar antes da hora. Como até podemos considerar alguma coisa até com os acidentes que ocorrem. Será que todos eles estavam programados pela providência divina? Nós tínhamos que passar dessa, daquela maneira? E onde vai o livre-arbítrio das pessoas? Por exemplo, se a lei orienta lá que precisa andar na velocidade mais ou menos conforme manda a lei, se precisamos dirigir sem estar alcoolizado, não devemos ultrapassar nos lugares onde não é permitido, e a pessoa, naquela euforia, ele julga tudo posso, tudo devo, e vai à rebelião. Talvez quantos e quantos também voltam antes da hora, sem estar programado, e quanto trabalho dá para o plano espiritual acolher e amparar essas almas que às vezes não estavam bem na hora de voltar para o plano espiritual. Então devemos entender tudo isso a respeito das leis divinas e não termos essa consciência de tudo que acontece teria de acontecer, não. Se o homem tem o livre-arbítrio, nós precisamos aprender a fazer bom uso desse livre-arbítrio e respeitar tudo o que manda, tanto as próprias leis dos homens como a lei divina, porque a lei dos homens é um corolário das leis divinas. Elas são feitas e de acordo com a necessidade que nós estamos tendo dessas leis. Embora exista muita coisa equivocada a respeito de leis, mas quanto a nós devemos de respeitá-los. Pensando, a pessoa, por exemplo, que num trânsito aí ela se arrisca podemos dizer assim, a todo pano, ela está arriscando não só a si, como a vida dos seus semelhantes. E quanto trabalho damos para os nossos mentores espirituais, nossos anjos de guarda, cuidar de nós, nessa correria do mundo. Até tem uma historinha de um benfeitor espiritual de uma pessoa que ele sempre consultava, ele tinha aqui o benfeitor, e ele ia assim, se livrando de tudo, até lá,
ele consulta, posso ir? Isso aí podando, o protetor vai me dar. E depois que ele foi, e agora não dá mais, ele encontrou. É uma colocação, que é delicado Simonetti, essa colocação lá no lição que ele dá, mas nós aprendemos. Não devemos de ter assim, colocações ou ideias um tanto equivocadas a respeito da lei divina e achar que tudo que acontece teria que acontecer exatamente assim. Não. Temos de abrir os nossos olhos, iluminar a nossa mente através do estudo, da compreensão cada vez mais e melhor. Estudando, aprendendo e com a vida também, porque existe uma colocação que a vida é uma grande escola e realmente, quanto mais se vive, mais se aprende. E a experiência da vida é a que mais nós grava em nossa mente, que nós, indo vivenciando, tudo aquilo que nós passamos é um aprendizado infinito. E esse aprendizado, sabemos todos nós, não é só aqui na Terra. No plano espiritual também continua se estudando. Inclusive já presenciamos, já tivemos assim orientações que as obras que se estudam no plano espiritual, isto entre os espíritos pertencem ao mesmo globo que nós aqui, são as mesmas de Allan Kardec, esse código de orientações. São os ensinamentos de Jesus a todos aqueles que pertencem ao globo em que Jesus é o diretor espiritual do planeta Terra. Os ensinamentos, as lições são as mesmas e a lei de amor é a grande lei que governará o nosso mundo aí num futuro bem próximo. E cabe a todos nós essa grande mudança que nós estamos analisando agora há pouco ali, de grande. Assim como esperamos a transformação do mundo, vamos nós transformar a nós mesmos. E cada dia que passa, possamos estar um pouquinho melhor do que estávamos no dia antes. E devagarinho vamos conquistando essa grande vitória do bem contra o mal. Muitas vezes imagina-se que o nosso mundo está perdido, conforme os noticiários que se escutam. Mas nós espíritas temos uma outra visão. O mundo está cada vez mais feliz se olharmos pelo lado positivo. Hoje são milhares e milhares de criaturas que se preocupam com o bem do próximo, que vivem o bem, que trabalham pelo bem. E a esperança é grande e o mundo está cada dia melhor. Muita paz para todos e que possamos amanhã estar melhor do que hoje.